No século XVII, Gaspard Monge, um matemático e desenhista francês, criou um sistema com o uso de projeções ortogonais para a utilização na engenharia militar. Conseguiu, assim, representar as três dimensões de um objeto, com precisão, em superfícies planas. Isso foi um grande salto para a época, pois tudo podia ser projetado e resolvido no papel antes de ser construído ou fabricado. Em 1795, esse sistema foi publicado com o título de Geometria Descritiva, conhecida também como Geometria Mongiana. O desenho transcende a expressão artística e passa a ser caracterizado também como uma linguagem técnica e precisa. Por volta do século XVIII, com a Revolução Industrial, a Comissão Técnica TC10 ISO normatizou a geometria descritiva, tornando-a a principal forma de linguagem gráfica da engenharia e da arquitetura, sendo chamada de desenho técnico. Por outro lado, o croquis, que é o desenho rápido, não deixou de ser utilizado e pode ser entendido como a primeira fase do projeto e aplica-se às mais diversas áreas, da arquitetura à moda. Não exige grande precisão ou refinamento gráfico e, em geral, não representa uma ideia acabada ou coletiva, mas uma experiência individual, de descoberta e experimentação. Enfim, um processo de pensamento visual. O desenho de observação é a representação a partir da observação de um modelo real para desenvolver a percepção visual. E a percepção é a capacidade de observação de forma, luz e volumes. Com auxílio de instrumentos de mensuração visual à distância ou medidas e cálculos mentais por meio da observação direta. Estabelecido por 4 conceitos básicos, enquadramento, volumetria, perspectiva e proporções, é considerado um meio para a aquisição do domínio sobre os fundamentos do desenho, sobre a percepção visual e sobre o espaço no qual se desenvolve, seja ela bi- ou tridimensional. Um exemplo prático dessa conceituação visual é o avião construído pelo inventor brasileiro Alberto Santos Dumont, o 14 bis. Para dar vida à sua teoria, verificamos que no projeto deste engenho, a estrutura aerodinâmica foi formatada a partir de várias figuras geométricas, como quadrados, retângulos e triângulos justapostos, de forma harmônica. No voo do 14 bis, percebemos a importância da geometria neste projeto e sua relação com o desenho técnico. Sua finalidade principal é a representação precisa, no plano, das formas do mundo material, possibilitando a reconstituição espacial das mesmas. Por isso, constitui-se no único meio conciso, exato e inequívoco para comunicar a forma dos objetos. Ele é considerado como a linguagem gráfica universal da engenharia, arquitetura e design.
Para entendermos o desenho técnico, precisamos conhecer as regras e conceitos para as representações gráficas. Existe uma normatização técnica de representação gráfica para a construção de desenhos, assim como uma simbologia específica e pré-determinada, possibilitando ao desenho técnico atingir o objetivo de representar o que se quer tornar real. A Catedral de Brasília é um marco na arquitetura e engenharia. Conseguimos perceber quão importantes e inovadores foram a concepção, o cálculo e a execução dessa obra de arte criada pelo arquiteto. Este é um excelente exemplo para falarmos sobre a representação de objetos em um desenho técnico. Os desenhos básicos que compõem um projeto de arquitetura e engenharia são as plantas, os cortes, as elevações ou fachadas, a planta de cobertura e a planta de implantação. A representação de um desenho técnico é feita principalmente a partir de projeções paralelas, ortogonais em múltiplas vistas, resultando na construção de vistas ortogonais ou vistas ortográficas. Por projeções paralelas ortogonais em múltiplas vistas, entendemos a projeção de uma figura sobre um plano formada pela projeção de todos os seus pontos. A épora possibilita a representação de uma figura pelas suas projeções no plano. Para obter a épora, gira-se o plano horizontal de projeção, pH, em torno da linha da Terra, de tal forma que este coincida com o plano vertical de projeção, pH. E as vistas ortográficas ou vistas ortogonais são as projeções de um objeto situado no espaço a partir de um observador com local definido, perpendiculares aos planos de projeção. A principal função das vistas ortogonais é a fiel representação do que está sendo projetado, o que possibilita posteriormente a execução e replicação exata dos elementos. Para o desenvolvimento dos desenhos técnicos, o profissional precisa ter o conhecimento do desenho geométrico. O desenho geométrico possui algumas construções fundamentais que permitem a execução de qualquer forma desejada e sua posterior mensuração. E quando falamos em dimensões, estamos nos referindo à possibilidade de mensurar objetos dentro de um espaço. Para falar em geometria, vamos antes entender os fundamentos do desenho geométrico e suas relações. Todo estudo do desenho geométrico é baseado na circunferência. Com ela é possível definir o que chamamos de pontos equidistantes e, dessa forma, estudar os entes geométricos, pontos, retas e figuras. Os polígonos regulares, por exemplo, têm sua construção baseada na divisão de uma circunferência em partes iguais. É importante considerar que essas figuras possuem apenas duas dimensões e são entendidas no plano bidimensional. O espaço que possui duas dimensões é conhecido como plano, ou seja, ainda não possui a tridimensionalidade. Inserindo a terceira dimensão nos polígonos, determina-se então o espaço tridimensional, com largura, profundidade e altura. A pirâmide é uma figura tridimensional, pois tem como base um quadrado,
que é uma figura bidimensional, e, acima dele, existe um volume de faces adjacentes, que culminam em um vértice superior. Esta figura pode ser planificada, voltando a ter duas dimensões. Este é o processo utilizado para a construção de maquetes, por exemplo. Considerando os desenhos técnicos de uma pirâmide, sua vista superior é um quadrado com um X, que representa seu vértice. Dessa forma, vista por cima, percebe-se apenas uma figura de duas dimensões. O mesmo ocorre com sua vista lateral, que é um triângulo. É necessário que a pirâmide seja rotacionada para perceber sua profundidade. Os sólidos geométricos, que possuem as faces formadas somente por polígonos idênticos, são chamados de poliedros regulares, ou sólidos platônicos. Existem 5 tipos de poliedros regulares. 1. Tetraedro, 4 faces. 2. Hexaedro, 6 faces. 3. Octaedro, 8 faces. 4. Dodecaedro, 12 faces. 5. Icosaedro, 20 faces. Os poliedros podem servir como base para diversas construções ou produtos. Uma esfera geodésica, por exemplo, é uma estrutura composta de uma rede de triângulos, que dá forma a uma superfície aproximadamente esférica. Quanto mais triângulos na rede, mais próxima a esfera geodésica estará de uma esfera. E para construí-la, parte-se de um poliedro regular, o qual servirá de estrutura para a construção. A representação de objetos tridimensionais pode se dar de diversas formas. A perspectiva ortogonal, que tem as projetantes perpendiculares ao plano e assim não possui deformações. A perspectiva cavaleira, que possui uma face sem deformações. A perspectiva cônica, com todas as faces deformadas em relação ao objeto real. A perspectiva cônica mostra os objetos de maneira semelhante à forma como são vistos pelo olho humano, como apareceriam em uma fotografia. Este tipo de perspectiva é satisfatória quando se pretende representar objetos de forma artística. Porém, ela não permite que se obtenha a dimensão real dos lados, como, por exemplo, tomar medidas para cálculo do volume de um cubo. Para executar um desenho em perspectiva cônica, é necessário o conhecimento de alguns elementos, entre eles a linha do horizonte, que corresponde à altura do observador e onde se localizam os pontos de fuga. Também designado plano da Terra, representa a superfície onde estão colocados todos os intervientes da perspectiva. É um plano sobre o qual se faz a projeção ortogonal dos objetos cuja perspectiva se procura. O ambiente tridimensional se beneficia dos aspectos naturais da percepção humana, ao estender a informação visual para 3 dimensões espaciais, complementar com outros estímulos e mudanças temporais e ainda permitir que o usuário interaja com a informação recebida. O desenvolvimento da ciência e o progresso da engenharia viabilizaram o que hoje chamamos de simulação.
E hoje os profissionais podem utilizar uma linguagem de representação de realidade virtual, que permite a criação de ambientes 3D na web. É possível criar objetos tridimensionais, definir cores, transparências, texturas através de formas básicas como esferas, cubos, cones, cilindros, entre outras. Em muitos setores da engenharia, arquitetura e design, validar os projetos a fim de compreender melhor os problemas e garantir resoluções rápidas é algo fundamental. Para isso, são utilizadas avançadas técnicas de visualização e ferramentas específicas para a verificação dos dados técnicos de produtos digitais em 3D. É possível salvar o resultado dessas sessões para reutilização, medições do produto, distâncias e ferramentas de comparações de geometrias 3D. O desenho é uma das primeiras formas de expressão do homem. Representa uma situação real, funcionando como um registro. O desenho permite a quem o vê assimilar uma ideia através do olhar de outro. Para arquitetos, designers e engenheiros, o desenho assume uma importância maior, pois é através dele que se realiza o diálogo entre a mente, a ideia, o projeto, o papel e o objeto construído no final. Segundo Paula Katakura, o desenho para estes profissionais é um instrumento entre o pensar e o fazer, comunicação e registro das ideias, feito e refeito inúmeras vezes até que satisfaça todos os padrões e exigências imaginados. O desenho não é apenas um momento técnico do processo, esclarece, ordena e estrutura as ideias. O desenho é uma linguagem, quase um idioma, que possibilita a comunicação sem palavras.